dia, tudo bem? Te convido para estar junto comigo a partir de agora até as 11 horas da manhã. Prometo que você não vai se arrepender. E hoje, como sempre, o programa está do jeitinho que você gosta, cheio de informação, mas sem esquecer, é claro, da leveza que um sábado de manhã merece. E não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, facebook.com/programa Super Saudável. Estamos também no Twitter, @supersaudáveltv, e pelo nosso site, supersaudável.tv.br. Entre, opine, dê dicas, curta. Afinal, este programa foi pensado exclusivamente em você e não há ninguém melhor do que você para nos ajudar a fazê-lo. Hoje falaremos do uso indiscriminado de hormônios, asma e, para iniciarmos, você vai saber um pouco mais sobre uma doença que atinge cerca de 5 milhões de brasileiros, a osteoporose. Como prevenir e tratar. Confiram! A osteoporose é uma doença silenciosa, degenerativa e crônica, caracterizada pela perda da massa óssea. Uma das principais causas é a falta da vitamina D e cálcio no organismo. As mulheres são as mais afetadas e os sintomas aparecem na maioria das vezes após os 50 anos. Hoje, mais de 200 milhões de pessoas no mundo sofrem da doença. A Sociedade Brasileira de Osteoporose estima que haja mais de 10 milhões de pacientes com a doença e cerca de 200 mil pessoas morrem todo ano. Posso considerar a osteoporose uma doença com alta mortalidade e morbidade? Sim, com certeza. E isso já foi com o envelhecimento da população, começou a se diagnosticar e ter muito mais fratura por osteoporose no mundo. Tanto é que a década passada foi considerada a década do osso e da articulação. Do osso, porque principalmente por causa dos países ricos, eles observaram que a população estava tendo muita fratura. Como consequência, quando o indivíduo tem fratura, ele quebra uma perna, por exemplo, geralmente é um idoso, ele vai ter que ser submetido a uma cirurgia, e com todas as complicações de uma cirurgia no idoso. Então, o indivíduo às vezes interna por conta de para corrigir uma fratura e tem uma pneumonia, tem trombose, e não volta, às vezes não consegue andar mais, então a qualidade de vida dele diminui muito. Além do risco de morrer depois de uma cirurgia, ele tem o risco de não conseguir ter uma vida saudável mais, ficar dependente. Então a qualidade dele cai, muitas vezes a qualidade de vida dele cai e junto leva algum da família porque ele precisa de cuidados. Ela é dita como uma doença silenciosa. Só consigo perceber que tenho a osteoporose depois de uma fratura? Você, geralmente, como manifestação, o que o paciente sente? Ele não vai sentir absolutamente nada. Então, às vezes, muitas vezes, ele só vai fazer o diagnóstico às vezes, quando ele quebra o osso, quando ele fratura. E como fazer esse diagnóstico? O diagnóstico ele é feito buscando ativamente a doença. Como? Existe um exame padronizado para você fazer o diagnóstico, chama densitometria óssea. Não é raio-x, é um exame específico. Porque muitas vezes, quando o indivíduo faz um raio-x por algum motivo, às vezes o radiologista olha o raio-x e acha que o exame está com pouca massa óssea. Isso é possível de acontecer, mas não é padronizado. Ele olha e ele acha que está. O exame que dá o diagnóstico de certeza é a densitometria óssea. É o mais importante. Segundo o Dr. Rodrigo, existem grupos mais propensos a desenvolver essa doença. Por uma questão hormonal, as mulheres estão muito mais propensas. As mulheres brancas, principalmente. Então, se você pegar, mulher é muito mais do que homem. E mulher branca é muito mais que mulher negra. E mulher asiática, japonesa, chinesa, muito mais ainda. Então, em relação à raça, os asiáticos têm uma prevalência maior, depois os brancos, depois os negros. Em relação ao sexo feminino. E uma questão de risco, se você tem na família alguém que tem osteoporose, você também vai ter um maior risco. Se você não teve na tua vida, durante a vida, uma ingestão apropriada de cálcio, e a ingestão principalmente em leite derivados, você tem um risco maior também. Pessoas mais magras, muito magras, ou aquelas pessoas que tem um efeito sanfona, de emagrece, engorda, tem maior risco. Algumas doenças que o indivíduo porventura tenha, também aumenta o risco.
Então tem algumas doenças reumáticas, principalmente a artrite reumatoide, aumenta o risco de ter osteoporose. Pacientes que usam determinadas medicações, por exemplo, corticoide, para usar paciente que tem problema pulmonar e aí usa muito corticoide, por exemplo, asmático, algumas doenças reumáticas usaram muito corticoide, esses pacientes têm um risco maior de ter osteoporose. Então, inclusive, você tem que fazer uma busca ativa nesses pacientes do diagnóstico. Essa doença está presente somente em uma faixa etária mais elevada, nos idosos, não? Muito mais comum nos idosos. Veja bem, a massa de cálcio nos ossos, ela você adquire até os 30, 35 anos. É como se você fizesse uma poupança. Se você ingere, você alimenta desde jovem uma quantidade adequada de leite e derivados, que é a principal fonte de cálcio, você faz uma poupança boa. E depois, com a idade, você vai perdendo, mas se você tem uma poupança boa, você garante, até mais velho, até idoso, uma quantidade de cálcio adequada nos ossos sem ter osteoporose. Se você teve uma poupança pequena, você pode desenvolver osteoporose mais precoce. É importante também o estilo de vida. O indivíduo sedentário ele tem maior risco de desenvolver osteoporose. Quando o indivíduo que é ativo fisicamente, faz atividade de impacto principalmente, faz musculação, faz caminhada, esse é um indivíduo que tem menor risco de ter osteoporose. Então é claro que com a idade aumenta muito o risco, mas ele pode ter em indivíduos mais jovens, principalmente mulher pós-menopausa. A questão hormonal com a mulher é muito importante. Logo depois da menopausa ela tem uma grande perda de cálcio dos ossos. E aí pode desenvolver osteoporose nessa fase. Então essa época é uma época que geralmente a gente redobra a orientação nutricional, a orientação para atividade física. E o ginecologista, ao avaliar esses pacientes, muitas vezes eles avaliam se há possibilidade de fazer reposição hormonal. Se ela não tiver contraindicação, geralmente o ginecologista indica, porque um dos benefícios é diminuir essa perda de cálcio dos ossos nessa faixa etária. Tem como se prevenir, ou é isso mesmo? É você buscar uma qualidade de vida melhor, uma alimentação mais saudável, fazer esportes, ou outra forma para estar se prevenindo dessa doença? Prevenção, principalmente, como você mesmo falou, ter uma ingesta, uma alimentação adequada, isso é importante. Outro ponto importante é fazer uma atividade física regular. Essas são as duas principais formas de prevenir a doença. Certo? Outra coisa é você fazer um diagnóstico em momento oportuno, antes de quebrar o osso. Então, aqueles indivíduos que têm risco, buscar, identificar, fazer o diagnóstico precoce. A prática de exercícios físicos e a exposição ao sol também ajudam a ter ossos fortes. Mas o segredo para ter uma vida saudável é ter equilíbrio em todas as áreas da vida. A Moplan Móveis Planejados faz o seu projeto, onde beleza, satisfação e funcionalidade se encontram, com o objetivo de transformar sua casa em um lugar agradável e sofisticado para se viver. Moplan, sua casa, fala tudo sobre você. A Casa Clara Iluminação é uma empresa que está há 8 anos no mercado, oferecendo projetos luminotécnicos de alta qualidade e sofisticação, sempre levando em conta as necessidades de cada cliente. Além de projetos, orientamos a instalação. Para este mês, estamos com 50% de desconto em todas as cúpulas de abajur do nosso estoque. Casa Clara, onde sofisticação e qualidade se encontram. Estamos de volta. Estima-se que 20% da população mundial tem asma. É a doença de maior prevalência na infância, após a desnutrição. Confiram. No dia a dia das pessoas, estamos expostos a várias situações que podem causar ou desencadear uma crise asmática. A poluição, animais peludos, fumaça de cigarros, o mofo,
tudo isso influencia na nossa qualidade de vida e no aparecimento de doenças como a asma. A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas. Vias aéreas são os condutos pelos quais entra o ar levando o oxigênio, elemento essencial para a nossa saúde. Estes brônquios e essas vias aéreas acabam sendo inflamadas, principalmente por processos inflamatórios, e com isso, estreita sua luz, dificultando a entrada e saída do ar. Hoje, cerca de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de asma. Existe um motivo para um número tão grande, doutor? Principalmente estamos relacionados com as mudanças climáticas cada vez mais alteradas no nosso planeta e também por poluição do meio ambiente. E tem alguns motivos para se preocupar, porque esta doença, que tem bastante origem genética, sendo transmitida de pais para filhos, está aumentando no mundo inteiro, além destes motivos que falei. Segundo o Ministério da Saúde, a asma atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, principalmente crianças. É uma doença que pode ser fatal. Por isso, a asma precisa ser controlada para que se tenha uma melhor qualidade de vida. Doutor, normalmente crianças que costumam ter asma. Se eu não fui uma criança asmática, posso vir a ser um adulto asmático? O início da doença geralmente já começa, se manifesta na primeira infância, e a maioria é por aí que vai piorando. Se não controlado, pode piorar mais suas crises, sua qualidade de vida. Mas tem alguns casos de início tardio, então principalmente de início na infância, mas pode ter casos que aparecem mais tardiamente. A maioria das pessoas com asma tem ataques separados por períodos sem sintomas. Algumas pessoas têm deficiência respiratória por longo período, com episódios de maior deficiência respiratória. Respiração ofegante ou uma tosse pode ser o sintoma principal. Os sintomas da asma incluem tosse com ou sem produção de escarro, deficiência respiratória que piora com exercício ou atividade, pode ser pior à noite ou no início da manhã, pode desaparecer por si mesma, melhora quando se usa medicamentos que abrem as vias respiratórias, os chamados broncodilatadores, piora quando se inspira ar frio e, em geral, começa repentinamente. Uma crise asmática pode ser fatal, doutor? Sim, infelizmente esta doença tem uma alta mortalidade, e principalmente naqueles pacientes que não fazem um acompanhamento adequado, que não têm um acesso aos cuidados de saúde, ao médico e aos serviços de saúde da comunidade, porque chegado o momento ele pode ter uma crise tão intensa que lamentavelmente pode ser fatal. Um diagnóstico precoce é importante? Realmente, se a gente cuida da criança, tanto por parte dos pais responsáveis pela criança, de levá-los prontamente para um serviço de atenção primária da saúde, e se repetidos, já serem encaminhados para um especialista, ela poderá melhorar do seu quadro clínico e da sua evolução, mesmo que isso signifique um tratamento sem limite de tempo definido, porque vai depender do quadro clínico e do ambiente em que ele mora para ter ou não ter uma evolução pior da sua doença. O tratamento da asma são com medicamentos anti-inflamatórios tópicos, nebulizadores, aerosóis dosimetrados ou sprays, popularmente conhecido como bombinhas. O principal é descobrir, diagnosticar realmente que esse paciente tem asma e não tem outro quadro que possa simular um quadro de asma. Diagnosticado a asma, o tratamento dele são os medicamentos anti-inflamatórios tópicos, através das bombinhas, classicamente chamadas como bombinhas, e que lamentavelmente eles têm um preconceito de serem perigosas, de viciar, o qual é totalmente errado. As bombinhas, as medicações tópicas, é o que mundialmente a medicina encontrou como melhor solução, e fora de tirar o sofrimento do paciente com as crises de falta de ar, também terá uma maior sobrevida, uma chance de não ter essas mortes súbitas ou prematuras por não receber o tratamento adequado.
Quem tem asma deve evitar lugares empoeirados, úmidos e visitar seu médico regularmente para ter uma qualidade de vida melhor. A Dotplex Web e Software completa 4 anos em Ribeirão Preto e região, desenvolvendo sistemas específicos para a sua área de atuação e modelo de negócios. Os sistemas corporativos online, projetados pela Dotplex, utilizam o conceito inovador de Cloud Computing. Traga mobilidade ao seu negócio com aplicativos para celular e tablets, criados sob medida. Acesse o nosso website e conheça soluções em gestão empresarial e contábil. Prepare seu paladar. Quem não quer parecer mais jovem, ou melhor, permanecer jovem mesmo com o passar dos anos? Com promessas como essas, a medicina anti-envelhecimento vem ganhando mercado. Mas o uso indiscriminado de hormônios pode trazer graves consequências. Assistam! A juventude eterna permeia a imaginação dos seres humanos desde os mais remotos tempos. Esse tema já foi várias vezes retratado, na literatura, no teatro, no cinema. No filme A Morte Lhe Cai Bem, Meryl Streep faz o papel de uma atriz que não se conforma com as marcas do tempo. Desesperada, ela descobre uma mulher misteriosa que lhe oferece um elixir. E ao usá-lo, tudo se transforma. Da ficção para a realidade. Será que existe algum elixir da juventude? Será que a medicina anti-envelhecimento à base de hormônios bioidênticos pode retardar ou estabilizar nosso relógio biológico? Nos Estados Unidos, a chamada medicina anti-aging movimentou 60 milhões de dólares no ano passado e tem como seu garoto propaganda o Dr. Jeffrey Life, um senhor de 72 anos com um corpo de 30. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina proíbe qualquer terapia anti-envelhecimento. O Super Saudável foi ao Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto para conversar com o professor doutor Ayrton Custódio Moreira, chefe do Departamento de Endocrinologia e inimigo do uso indiscriminado de hormônios para benefícios anti-envelhecimento. Qual a diferença da reposição hormonal para modulação hormonal? Reposição hormonal é um fato clínico bem característico, bem estabelecido há mais de 60 anos, que é a terapêutica substitutiva. Se você tem uma deficiência tiroidiana, gonadal, ou do próprio hormônio de crescimento, nós a repomos com hormônios adequados para o sexo e a idade. Esta é a real terapêutica. Mesmo assim, ela não é perfeita. Por outro lado, a reposição de equilíbrio hormonal não existe bases científicas, não tem consenso médico, não tem a gente chama guidelines internacional, o chamado balanço ou desbalanço hormonal. É uma pseudociência até o momento. Quais são os riscos de se adotar essas medidas? Por exemplo, o uso de hormônio de crescimento como anti-aging. O que ele pode levar? Ele tem os seus lados benéficos, que os pacientes procuram e os médicos procuram atender, que é redução de rugas, aumento de massa muscular, redução de massa magra, etc. Mas, entretanto, os efeitos colaterais são grandes. A chance de desenvolver diabetes mellitus, hipertensão arterial e cânceres. Uma pesquisa com quase 4 mil homens idosos na Austrália concluiu que em pacientes com índices elevados da testosterona no sangue,
o risco de desenvolver câncer de próstata aumenta 9%. Se nós usarmos como modelo a acromegalia, que é uma doença que a natureza oferece um excesso de hormônio de crescimento, esses pacientes têm uma doença cardíaca, uma cardiomiopatia pelo excesso de hormônio de crescimento e vivem 10 anos menos que os demais. Portanto, quem usa hormônio de crescimento cronicamente guarda uma similaridade com essa doença chamada acromegalia. Separa os dentes, aumentam as vísceras, ou seja, pode aumentar o coração, tem insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, diabetes, artrose e de forma a limitar ou até reduzir a vida. É um falso tratamento, beneficia hoje e prejudica a médio e longo prazo. Os defensores da medicina anti-envelhecimento apregoam que o uso do hormônio bioidêntico não traria riscos à saúde. Queria que você falasse um pouquinho para a gente a questão do hormônio bioidêntico, se ele faz menos mal do que o sintético. Essa é outra situação que eu até lhe dei uma separata agora, um artigo de uma revista da Mayo Clinic Proceedings de 2011, mostrando que os hormônios bioidênticos não trazem nenhum benefício adicional, como apregoam os que estão receitando a eles. Segundo o Dr. Ayrton, por questões políticas e econômicas, há uma criação exagerada de faculdades de medicina, trazendo com isso consequências na qualidade dos profissionais que entram no mercado. Do mesmo modo, para as outras áreas do saber, hoje, por razões políticas, sem uma base científica, técnica, as faculdades de medicina nos últimos 10 anos chegaram a quase 200. Eu fiz um levantamento, ainda que superficial, dessas 200 faculdades de medicina, cerca de 40 delas, só 20%, tem um curso de endocrinologia minimamente decente ou que dê uma base científica. Dessas, apenas 10 são consideradas top de linha. O que está ocorrendo? Portanto, 80% dos médicos do país estão se formando sem uma formação endocrinológica de base científica e base forte. Isso faz com que eles irem ao mercado, eles passem a fazerem condutas que parecem modernas, que eu chamo de modernosa, mas sem base científica, sem consenso das grandes instituições científicas endocrinológicas internacionais. Para o doutor, a medicina anti-aging é conseguida com hábitos de vida saudável. Olha, o anti-envelhecimento nós podemos dividir em duas grandes raízes. O que tem base e o que não tem base científica. O que tem base científica é não fumar, fazer exercício, certo? Ter recreação, não é? É chamado uma vida saudável, comer regularmente. E o que não tem base científica, o uso de hormônios chamados terapia anti-envelhecimento ou anti-aging, um americanismo irreal. Não existe base científica para repor hormônios, sejam eles hormônios de crescimento, drogas anabolizantes ou derivados da testosterona, para pessoas que não têm deficiência destes hormônios com o objetivo de prevenir ou retardar o envelhecimento. E tudo que é bom passa rápido. Chegou a hora, o Super Saudável fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, tenham um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e até sábado que vem, às 10h30 da manhã. Até lá!